bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio-revista Show da Manhã. E nessa quarta-feira, miércoles em espanhol, 30 de outubro, a gente vai ter um bate-papo dos ativistas da felicidade que vai transformar a nossa quarta em uma super quarta Show da Manhã, porque a pergunta é o seguinte: você está preparado para despertar o seu novo eu? Ou você não sabe nem que tem o eu e o novo? O eu sou está louco para despertar. Então, no bate-papo dos ativistas da felicidade, nós vamos trazer uma conversa esclarecedora de como você pode fazer uma introdução e despertar o seu novo eu através da apometria, uma imersão apométrica com o nosso especialista Reginaldo Quântico, que vai abrir o campo, os canais e a sua mente para você se conectar com essa nova identidade que está dentro de você. Então, muito bom dia a todos, dando bom dia a todos vocês. Eu dou bom dia para o meu querido ativista da felicidade, companheiro de estúdio Marelli, meu professor Fael, muito bom dia. Sempre trazemos excelentes convidados. Agora, quando eu percebo que trazem amigos meus para cá, aí eu fico feliz demais. Aí o coração expande e fica muito alegre, porque mais do que uma conversa esclarecedora, é um bate-papo entre amigos. Então, se aqui é o ambiente da felicidade e o ambiente motiva, hoje é o dia. Muito bem, então vamos dar um bom dia para ele, terapeuta holístico e ocupacional especializado em contextos apométricos e quânticos. Você sabe o que é isso? Você vai saber agora. Muito bom dia, meu querido Reginaldo Quântico. Muito bom dia a todos. Só um minutinho que seu microfone está desconectado. Agora sim. Muito bom dia a todos. Bom dia, Vinícius, a todos aqui presentes, os ouvintes, da Jovem Pan. É um prazer muito grande estar aqui novamente para falar sobre apometria, essa imersão aí, que é um vasto campo de informação. Muito bem. Eu começo fazendo um esclarecimento para a nossa audiência, porque muitas vezes as pessoas é igual caviar. Já ouviu falar, mas nunca soube o que é. O que vem a ser quântico e apometria? Vamos esclarecer isso, assim, um beabá, para a gente começar a se conectar nessa jornada que vamos fazer hoje na Super Quarta Show da Manhã. O campo quântico é o campo mórfico onde tudo está conectado. É um campo de força que se reúne as vibrações em um só campo. E a apometria, existe aí 13 leis, que foi cunhada, pelo Dr. Lacerda nos anos 60, e deixou aí os programas para que os terapeutas da área teriam condição de trabalhar. Então, existe um vasto campo de informação, desdobramento, para que você possa entender que tipo de problema você precisa resolver na sua vida. Energética, espiritual, emocional, de toda forma que você possa imaginar. Eu acredito que é uma terapia completa nos campos da sintonia mental, do subconsciente, chakras, corpos astrais, na área sentimental. Qualquer bloqueio que você tenha, tem abertura à apometria para trabalhar nesse campo. Que maravilha, então, é você descobrindo quem você é nessa jornada integrativa, corpo, mente, espírito, e ao mesmo tempo essa cosmicidade que Jesus sempre falou e pouca gente entendeu. Tudo que eu posso fazer, você também pode, porque quem faz é o Pai. Quem é o Pai? É o meu eu sou superior. Então, ou seja, nessa jornada você vai começar a descobrir e desvendar como você despertar para um novo eu. Curiosidades nesse primeiro bloco, preliminares para a nossa audiência aí se conectando. Fael, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o Reginaldo responder. Em primeiro lugar, Reginaldo, o que você está fazendo? Você está ficando cada vez mais novo. E cada vez que eu te vejo, parece que você está mais novo, então eu quero aprender essa receita. Segundo lugar, como é que começou esse seu processo de se encantar pela apometria e escolher essa como a área principal, talvez? Não sei se é a principal, mas como uma das principais da sua atuação. Gratidão aí pela juventude, Eu acredito que tudo provém da energia.
Tudo provém da vibração. Cada ser humano carrega um campo de força que ele precisa atualizar. Então, quando nós iniciamos esse campo, essa caminhada, nós entendemos que o pensamento ele interfere em tudo, nas suas células, no ambiente que você vive, naquilo que você faz. Tudo interage conforme aquilo que sai da sua pineal. Então, você adentrando nesse campo, você vai descobrir a epigenética, o campo quanto, que carrega informações há milênios, independente de tempo e espaço. Você pode aprender que existem muitos hologramas que são aí colocados no subconsciente. Então, quando você estuda a respeito desses programas, você entende que existem memórias que você vai armazenando no seu sistema e o corpo absorve tudo isso, repassando que precisa fazer, sem dúvida, uma asepsia no sistema DNA, timo, pineal, em toda a área que move o seu campo. Corpo, astral, integral. Então, nós iniciamos aí um trabalho há alguns anos, porque eu me conectava muito com esse campo. Nós gostamos muito da área da medicina, e o Dr. Lacerda, ele deixou aí cunhado muitas leis que fogem ainda ao conhecimento de muitos, e você adentra nesse campo, você consegue desvendar qual é a situação que você enfrenta que não consegue resolver. Então, sem dúvida, quem não tem os problemas para resolver, né? Problemas pessoais, né? Então, facilita muito você buscar o conhecimento. Vamos lá. Você trouxe aí pineal. Às vezes as pessoas não entendem que o corpo humano tem glândulas. E essas glândulas são que mantêm o equilíbrio de todo esse processo vital, energético, espiritual e físico. Um exemplo que é muito comum, que é o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, que é uma disfunção da glândula da tireoide, e as pessoas só descobrem que tem tireoide quando apresentam um problema. E quando a gente fala na pineal, que é uma glândula, assim, mágica ou mestre, porque é do tamanho de uma semente de laranja que está localizada no nosso cérebro e tem uma função que é grandiosíssima. E tem uma outra glândula, que é a pituitária, que está muito associada à pineal, que inclusive nos estudos que estão aí registrados, fala que é a verdadeira representação de Maria e José. E aí as histórias, as pessoas quando querem poder despertar e buscar um autoconhecimento, as histórias todas têm uma conexão, porque Jesus, com o número 33, como é a graduação máxima da maçonaria, e nós temos 33 vértebras. A Kundalini, que desperta essa energia, que liga o cérebro, a região sacro, e se a gente tiver essa purificação, ela volta para o cérebro muito mais alimentada, que eles chamam, inclusive, do óleo de Cristo. E aí você vai encantando. E por que que nós não temos essa alfabetização e essa cultura para a gente entender essa dádiva que é a vida, integrada a uma dádiva maior, que é toda essa potencialidade de ser humano? Reginaldo. Olha, a pineal, sem dúvida, ela é o sol, né, do corpo. Ela que consegue fabricar serotonina, dopamina, para que você tenha uma saúde no corpo, para que você tenha paz, equilíbrio, discernimento. Sem dúvida, ela é o satélite, né, que consegue calibrar o sistema do corpo de uma forma integral. Nós aí descobrimos que a pineal, ela é estudada já há milênios, mas infelizmente isso não foi repassado para os dogmas atuais, crenças, né? Porque o sistema entendeu que as pessoas elas estão necessitadas de se manter e esquece do seu eu interior. Então, para o novo ser, você precisa entender quais que são as suas crenças. De que forma você ainda guarda essas crenças no subconsciente, no eu inferior. Então, quando você percebe que a pineal, ela que fornece todo esse raio de luz, todo o campo da informação astral passa por ela, é um portal gigantesco de informação que até hoje a ciência tenta desvendar, mas ainda fica ligado muito na matéria.
Por isso, sem dúvida, o novo eu precisa que você entenda que sem remover essas crenças, será muito difícil dar um passo à frente. Por isso o grande sábio da antiguidade, né? Conhecido como Cristo, disse: conheça a ti mesmo. Sem você conhecer a si mesmo, será muito difícil ter um novo eu. Por isso que nós estamos aí projetando essa inversão, né? Para você se conhecer mais de uma forma integral. Que maravilha. Vamos lá, mais uma rodada de curiosidades com você, Fael. 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o nosso Reginaldo responder. O ser humano sempre reclama que nasceu sem manual de instruções, sem orientação, quase como se tivesse sido jogado no mundo ao léu e depois é obrigado a seguir essa vida e se encontrar de alguma forma. Mas a vida traz algumas dicas, por exemplo, semana passada vocês falaram sobre a constelação, que traz as ordens e traz algumas orientações sobre como viver melhor. E eu fiquei muito curioso sobre as 13 leis da apometria. Claro que não é uma aula agora, então nós não vamos falar de todas, mas cite pelo menos uma ou duas que poderia orientar o nosso público para ter uma vida melhor e mais produtiva. Sim, perfeitamente. A primeira lei, né, da apometria, que foi cunhada pelo Lacerda, ela refere ao desdobramento. A pessoa, ela assiste, ela não dorme, ela não sai do corpo. É um desdobramento com a pessoa, o paciente, o consulente acordado. Ele está assistindo tudo que está acontecendo, para que ele perceba e faça parte daquilo que ele precisa resolver. Essa é a primeira lei. Por quê? No início havia outras formas de fazer esse trabalho terapêutico, que é uma ferramenta. E o Dr. Lacerda descobriu que, olha, as formas mais antigas, a pessoa precisa de dormir. Né? Você não precisa dormir para desdobrar. Você pode participar e perceber o campo que precisa ser, sem dúvida, trabalhado. Então, a primeira lei é o desdobramento com a pessoa com os olhos abertos, participando da terapia, sem nenhum mistério, porque ele precisa fazer parte daquilo que ele está tentando entender, né? Muito legal, desdobramento, porque as pessoas querem tudo, mas não querem despertar, vamos chamar assim. Estão dentro das crenças e a gente começa a pôr limitações ao nosso corpo, ao nosso espírito, à nossa mente, ou seja, toda essa energia vital que mantém acesa a chama da vida. Tá? É muito poético, é muito bonito, vira música, mas as pessoas não aprofundam nesse despertar. E tem um mistério que, muitas vezes, se a gente tivesse mais curiosidade com o ser humano, a gente começaria pelo básico. Porque a partir do momento que você adormece e que você sonha, ou que você tem um desdobramento no sonho, isso não te assusta. Você assume como se fosse, e a ciência explica que é uma memória do seu cérebro ou da sua mente. E muitas vezes a mensagem é muito diferente, porque é muito engraçado, porque quando você está desperto, onde é que está essa mente, essa alma? E quando você dorme, parece que ela que desperta. É assim mesmo, Reginaldo Quântico? Você disse muito bem. As pessoas querem um milagre imediato. Infelizmente, isso não acontece, né? Explicado pela ciência, o milagre da realidade não existe. O que acontece é que as pessoas, elas querem o resultado porque sabem, se abrirem seus porões internos, suas memórias, haverá uma dor. As pessoas fogem da dor, porque o despertar, muitas vezes, ele causa muita dor. Vai ter que remover muitas crenças, muitas feridas, de sentimentos, de apegos, de coisas que somente a pessoa sabe. É muito íntimo da pessoa. Então, ela prefere ver um resultado imediato e não olhar para aquilo, porque vai causar uma dor. Eu prefiro não mexer agora, ou encontrar uma forma milagrosa. E nós sabemos que isso não existe. Você tem que fazer parte do despertar, porque você guardou a memória, ao qual você vibra no medo ou na culpa. Nós sabemos que a culpa e o medo é uma sintonia de baixo escalão. É um padrão muito negativo que ainda o ser humano carrega dentro de si. Infelizmente, por falta de conhecimento,
fazendo escolhas não recomendadas para a evolução, ele sente culpa. Então não olha para aquilo. E quando tem que olhar, sabe que vai ter dor. Por isso as pessoas sofrem com doenças. Podemos perceber o surto de câncer que está hoje no mundo. O câncer, nós sabemos que são palavras não ditas. Eu prefiro guardar, porque a sociedade não pode saber do que eu sinto. É julgador o sistema atual. Então eu prefiro guardar comigo. E aí vem a doença que o corpo vai limpar. A memória precisa ser depurada. É um dos motivos. E a forma da limpeza dentro desse raciocínio é deixar o câncer aparecer? Olha, aí entra a apometria. A apometria, ela trabalha onde? No corpo astral. São vários corpos astrais. O segundo, que nós chamamos de duplo etérico, ele é um computador que guarda as memórias, tanto negativa como positiva. As negativas precisam ser limpas. Então, se você não olhar para isto, o corpo vai filtrar para que saia essa memória do seu campo vibracional. Porque fica latente aonde você vá. Porque a memória fica guardada e o corpo avisando o tempo todo. Tem algo errado aqui e você não está olhando para isso. Infelizmente, se você não se limpar, não cuidar, vamos ter que fazer uma autolimpeza. Então é melhor que olhe agora o que está te bloqueando na sua vida pessoal, financeira, sentimental, espiritual, particularmente, e social. Porque o campo energético, como ele não acaba nunca, ele jamais será destruído, ele cria uma memória e fica ali latejando no seu campo astral, entre o físico e o astral, até que um dia você resolva olhar para isso. Entra a apometria antes que chegue no corpo, removendo e transmutando essa energia. Muito bem, eu vou chamar mais um anjo acelerador, porque esse papo é quântico, é profundo, é esclarecedor e é uma forma de você iniciar um despertar. No segundo bloco, vamos saber como é que pode facilitar a sua entrada nesse campo da apometria e você despertar para cuidar integralmente do seu ser. Vamos lá, para a gente fechar esse bloco, 1 minuto e meio, qual a percepção dessas preliminares do campo mórfico, da apometria, da pineal, do despertar, do desdobrar e o ser humano insistindo em reclamar, ficar parado e vivendo numa negatividade, sendo que tudo é possível? Eu quero ressaltar 2 pontos que foram falados aqui. O primeiro é que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, e isso tem um lado pesado, porque nós gostaríamos, como o Reginaldo falou, que as coisas acontecessem no nosso tempo, mas também tem um lado positivo. Porque pare para pensar, será que você pensa mais em coisas boas ou mais em coisas ruins? Já pensou se acontecesse imediatamente? Pensou, manifestou, muitas coisas ruins iam acabar manifestando na sua vida. Então, como eu dizia muito quando eu comecei a participar aqui, depois comecei a dizer menos, a vida é pedagógica. Então, ela está ensinando a gente também a ter bons pensamentos. E esse ponto que foi citado agora há pouco por você, Reginaldo, de que a doença vai dando sinais, avisando que existe algo que precisa ser limpo, eu vivi na pele, né? Então, quando eu vou analisando a história da minha vida, eu vejo que, na verdade, desde o útero já existiam sinais de que coisas precisavam ser trabalhadas, ser limpas. Claro que eu não tenho uma memória clara do útero, mas eu tenho os relatos da minha mãe, da minha história, do meu nascimento, e isso faz muito sentido para mim. Até porque também sou um estudioso dessa área, tenho algumas formações, não em apometria, mas tenho a formação em TQA, que a Patrícia estaria conosco, mas infelizmente não pôde. E isso me faz entender um pouquinho dessa necessidade de olhar para os sinais e corrigir enquanto há tempo. Então, se você está passando por uma doença, seja física, seja financeira, seja profissional, porque sim, falta de dinheiro é um tipo de doença. Um desgaste profissional é um tipo de doença. Se está tendo esses sinais, procure as melhores soluções que você conseguir encontrar e aplique. Tenha atitude. Então fica aí o recado do professor Fael para a nossa audiência. Eu vou chamar um anjo acelerador porque conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas e o caminho mais curto é com a Gasc.tv. Hoje é um dia muito especial porque é a colheita dos seres elementais em Shambhala. Então, o mundo cósmico traz muitas referências. E a gente estuda, por exemplo, na história, o deus Hélios, que é o Sol.
que essa parte vital, e a pineal é o sol da nossa vida, é, vamos dizer assim, energética, vital. Então, eu sou amar os elementais. Amai o vosso próximo, amai cada partícula de vida, amai os elementos do fogo, do ar, da água e da terra, porque nada tem separatividade. Essa é a grande mensagem do Senhor Hélios, ou seja, o Deus Sol. Então, está aí, parece que conectado com o dia de hoje, com o tema da apometria, que o Reginaldo já trouxe algumas instruções iniciais para a gente poder conectar e, a partir do segundo bloco, aprofundar. A primeiríssima Rádio Revista, hoje, super quarta, show da manhã, e um bate-papo maravilhoso, despertar para um novo eu, ou Another Self, como é uma nova mulher, uma série da Netflix, quando está pautada na constelação. Então, é o campo magnético, o campo mórfico, e o ser humano começando a conhecer as potencialidades do ser. E nós estamos com um especialista, que é o Reginaldo Quântico, mas antes deixa eu dar bom dia para o nosso ativista, que cada dia ele está num país, então agora ele está aqui no país Marelli, o Ambiente Motiva, que é o nosso estúdio, no maravilhoso Show da Manhã. Muito bom dia, Rosenval Ferreira. Muito bom dia, eu estou no País das Maravilhas, não tenho dúvida disso, mas não é fácil. Eu que já estava assim meio acostumado com certa parte do universo sertanejo, Martins, aí com shows que eu gostei e tal. Eu chego no Brasil, tem essa novidade, talvez você saiba dela, eu não sabia, que agora tem sertanejo em árabe. Falei, meu, mal estou dando conta de entender o sertanejo em português. Me arrumaram os caras aí, cara, que estavam fazendo sertanejo em árabe. Pode uma coisa dessa. Você conhece sertanejo em árabe? Eu prefiro ficar com a bossa nova, com o jazz nacional, inclusive, e com o samba raiz daquele povo que desceu o morro e veio sambar na cidade, ao mesmo tempo que trouxe uma cultura maravilhosa do resgate de ser brasileiro. A gente falou muito em sentimento de pertencimento e as pessoas não têm esse despertar. E já que nós estamos falando de despertar, até o Bruno Mars, que é o ídolo da nova geração agora, que representa praticamente toda a frequência energética que foi o Michael Jackson, cantou em português um show em Brasília e fez uma homenagem ao Brasil que os brasileiros já não dão conta mais de fazer. Será que isso é por falta de despertar, Reginaldo? A gente está num país que tem um compromisso cósmico muito grande e as pessoas não entendem disso. Então eu queria abrir esse bloco da importância de ter um sentimento de pertencimento com esse país, porque a cosmicidade tem. Como é que é isso? Olha, quando você nasce em um país, eu acredito que o universo é muito sábio para cometer erro, né? Você nasce com um campo desse, num corpo físico em um país, em uma determinada área. Então o universo te colocou aqui por uma razão. Você precisa, sem dúvida, observar isso e olhar muito para isso. Sem dúvida, você tem um compromisso ali. Não somente aqui, e quando você entender que o compromisso se torna global, né, como dizia Gandhi, né, eu não preciso de passaporte, eu sou filho do Criador da vida. Então eu posso caminhar. Mas a raiz, né, que você tem, aonde você conectou com o seu campo, a sua pátria, a sua mãe, lógico que você tem ali um compromisso de fazer algo importante para essa nação. Levar informação, deixar um legado, né? Que é o que nós estamos tentando fazer agora. Já que é o país, né, do berço, do verde, da água doce, né? Onde tem energias que transmutam. Então, é um campo que ainda precisa muito ser, sem dúvida, estudado e descoberto por nós que estamos aqui. Essa geração de informação, né? Muito importante, que nós fizemos um programa ontem e sobre o sentimento de pertencimento e trouxemos o exemplo da China, porque um empreendedor goiano da GPL Incorporadores teve uma visita à China, à diretoria, e além de ter ficado encantado com as inovações da construção civil,
que eles aceleraram o processo de construções, usando matéria-prima do Brasil, mas transformando com inovação e tecnologia, onde o prazo de erguer um arranha-céus é 60% menos do que o tempo no Brasil, em função das estruturas metálicas e das novas tecnologias. Mas o que mais impressionou ele, além desse futurismo que hoje é a China, foi a alegria e o sentimento de pertencimento do chinês, porque trabalha mais do que a média de qualquer cidadão em qualquer país do mundo, mas tem uma alegria porque eles estão servindo ao país e eles acreditam no seu líder e no seu trabalho, porque tudo que eles estão fazendo é retratado como referência hoje em todo o planeta, que é a evolução, a inovação, a tecnologia e a educação de um povo que até muito pouco tempo vivia na miséria. Então, o universo é muito sábio para escrever errado. Essa expressão que você trouxe era muito inteligente para a gente poder passar isso para frente. E o Geraldo Rocha, ontem à tarde, trocando uma ideia comigo, falou: mano, o programa que nós fizemos hoje mexeu tanto comigo que eu vou assumir essa responsabilidade de levar para frente nas minhas palestras, nos meus livros, esse sentimento de pertencimento. Isso é uma faísquinha do novo eu. Então, eu pergunto para você, e vamos revelar para a nossa audiência, as pessoas que querem fazer esse despertar, que querem começar a se abrir para esse novo olhar de compreender a potencialidade humana, e não dentro dessas limitações impostas por economia, por cultura ou por crenças, qual o primeiro passo? Porque parece que você está abrindo um seminário e uma oportunidade para todas as pessoas começarem a ter essa mesma oportunidade. Como é que é isso? O despertar do novo eu exige uma mudança, né? Para que isso aconteça, você precisa olhar, sem dúvida, para aquilo que você busca de uma forma integral. Então, nós estamos abrindo aí essa imersão, né? Nós realizamos aí 2 vezes por ano, 3 vezes, porque alguns grupos vêm de fora do país, e é uma conexão profunda com o ser interno e externo, derrubando, removendo crenças de coisas que você guardou do sistema por muito tempo, e nós estamos vivendo um momento de descoberta da evolução interna, e estamos exatamente no momento único planetário para que você tenha essa chance de olhar. Então, primeiro, você estudar que tipo de crença, bloqueio você está na sua vida nesse momento. O conhecimento é dado, sem dúvida, para aqueles que estão com esse despertar interno, que está chamando automaticamente. Então, nós estamos realizando essa imersão para que você tenha participação, chance e também aproveitar o máximo que puder nesse momento transitório de vibrações novas. Porque você não pode conhecer coisas novas se você não transmutar essas crenças, podemos dizer, mais deletérias, mais antigas, que você guardou sem necessidade, né? Então, essa imersão é realizada aí sempre no início do ano, no final do ano. Vamos realizar uma agora, né? No dia 15, 16, 17 de novembro, aqui na Colônia Terapêutica, aqui em Palmelo. São pessoas que estão já conectadas, né? Realizamos uma no início do ano e agora outra para as pessoas que estão na busca de algo mais profundo do seu próprio ser, que seria, né, a descoberta da energia, da sintonia que ele precisa praticar com ele mesmo através do pensamento, do sentimento e, acima de tudo, discernimento. Porque mexer com a energia no campo imórfico é um campo ainda, podemos dizer, por mais que a ciência avança, ainda está muito a desejar. Então, o ser precisa buscar essa informação. E nós fornecemos aí com a imersão terapêutica, né? Que é a apometria em expansão. Muito bem, vamos lá, curiosidades então com o despertar desse novo eu. Começo com você, Rosenbaum. Apometria, imersão, desdobramento, curiosidades com Reginaldo Quântico. Reginaldo, evidentemente que é um novo tempo muito gratificante para mim, porque em passado muito próximo, quem ficava falando essas coisas era tido como um sujeito que era um lunático. Você está falando coisas que de gente que está no mundo da lua. Mas quando você quer, por exemplo, um carro de alta tecnologia, há de se considerar que você pega uma Ferrari, você pega uma Mercedes, são desenvolvidos
Você admira o povo italiano por isso, o povo alemão por isso. Mas no Brasil, nós temos uma pleiade de coisas quânticas tão efetivas que nenhuma pessoa no planeta pode duvidar. Ninguém pode duvidar do legado de Francisco Cândido Xavier. 100 e tantos livros de um sujeito que não tinha condição de escrever um livro. Do Zé Arigó. E desse trabalho que é feito ali em Palmelo. Aí eu pergunto para você, eu entendo que a nação brasileira não entendeu ainda toda a profundidade que nós conseguimos fazer e todos os cientistas brasileiros que estudam a experiência quântica com uma categoria que nenhum país do mundo tem conseguido fazer, com exceção da Índia. Não é verdade? Perfeitamente, muito bem colocado. Nós sabemos que o mundo espiritual, o mundo quantum, é uma tecnologia. A sintonia vibracional é a tecnologia da fonte geradora da vida. E esse país fornece isso. Por mais que temos aqui pessoas que estão dedicadas, ainda não tem muita abertura para falar, porque é um campo bem profundo, mas chegou o momento das pessoas despertarem para isso. Porque nós estamos vestindo uma roupa, né, nesse momento, que é uma carne, um corpo, e daqui a pouco você deixa ela e volta para o campo mórfico. E precisa você armazenar conhecimento. Este país fornece, né? Eu sempre falo aos pacientes, aos consulentes, quando você for estudar esses casos, procure um profissional recomendado, porque você vai dar seu endereço energético para essa pessoa. E, sem dúvida, hoje nós temos aí um leque de abertura em redes midiáticas que fornece o tratamento, né, de formas variadas. Mas nós sabemos que o campo da tecnologia espiritual também tem o seu lado negativo. Então precisa com urgência, não quando você está com a dor ou com o sofrimento, mas precisa primeiro buscar alguém ou algo ou um local bem recomendado. Porque a abertura, né, de todas as formas nesse campo mórfico, energético, espiritual, e nosso país é um local bem religioso, mas que precisa também abrir a mente para estudar os casos de apometria, que são casos muito sérios e que exigem um estudo e também um conhecimento e uma disciplina extrema, porque a energia, você dobra ela quando você aprende a trabalhar com ela. Porque é uma tecnologia, imagina uma Ferrari na mão de uma criança ou uma arma, ele faz o que quer. Então aquele profissional que não tem ética espiritual, moral, ele faz o que quer com essa energia. Né? E a energia, você veio nesse planeta para aprender a manipular essa energia, trabalhar a sua própria energia. E nem todos ainda conseguem administrar essa energia. Então, causa doença, bloqueios, reverberações no sistema, quando você mexe nesse campo. Por isso, o nosso país oferece isso muito bem. Eu sempre brinco que eu nasci nesse país por algum motivo. Né? Conta uma lenda que esse país pertence aos Atlantes. E aquele que nasceu nesse país, porque já mexia, já trabalhava com a energia vril, que é a energia que comanda o campo mórfico. Então, nós somos brasileiros por uma razão. Fomos trazidos de volta para aprender a trabalhar com isso e colocar aqui em prática. Apométrica do Reginaldo Quântico e da Patrícia, da TQA, Patrícia Terapia Quântica. Como é que é isso? Essa fala do Reginaldo agora me fez lembrar de algo que eu penso com frequência. Quando eu era criança, assistia desenhos animados e achava que tudo aquilo era ficção e era fantástico. À medida que eu fui estudando as coisas, eu fui vendo que os desenhos animados mostram cada coisa que a gente pensa que não tinha nada a ver, mas, segundo outras teorias, tem muito a ver. Por exemplo, você acabou de citar, não passar o seu endereço energético para uma pessoa sem confiança, porque ela pode te manipular ou ela pode atacar você. E a gente vê isso nos filmes e nos desenhos, né? Uma maga patológica da vida lá dos desenhos lá do tio Patinhas, etc. Estou citando um exemplo aleatório, mas tem filmes muito mais profundos sobre isso, que pareciam brincadeira e depois a gente vê que talvez seja uma realidade. E a minha pergunta é a seguinte: diante dessa possível manipulação e ataques que acabamos sofrendo no dia a dia, como podemos nos proteger, nos blindar energeticamente? Primeiramente, precisamos cuidar da nossa sintonia. Já que tudo é frequência e tudo tem endereço, aonde você emite um pensamento, você faz uma ligação para o universo, para alguém
E alguém do outro lado pode pegar esse telefone e responder aquilo que você está emitindo. Então, quando você tem esse despertar, né, dos 25, 30, alguns até jovens, porque o universo está te ligando. Ei, atenda o telefone. Temos aí um compromisso, né, nessa dimensão e você está começando a se perder. Porque o universo sabe o seu endereço. Já que a sua pineal podemos dizer, é um satélite, né? Claro que o universo sabe onde você está. E quando você fornece o seu endereço energético para alguém desta área, dali em diante ele sabe aonde você vai. Ele não precisa saber onde é a sua casa. Pela sintonia, nós sabemos que o serviço secreto americano, dos países mais desenvolvidos, usa a sintonia para localizar algo, né? Alguns ataques aí, do que acontece em desavenças de países, eles usam pessoas capacitadas com a pineal para descobrir onde é que está o perigo. Ou seja, eles usam essa tecnologia. Claro que não falam, mas usam, né? O FBI também usa o endereço energético de um presidente, o endereço energético de um inimigo, de uma arma. Então, lógico que eles instalaram satélites locais para facilitar a velocidade e o quanto para ativar. Então, quando você vai para um terapeuta, um profissional, dali em diante ele sabe do seu endereço. Quem sabe se ele trabalha para a luz ou para o campo negativado? Quem pode garantir isso? Porque imagina aqui, nós estamos no meio de pessoas que as pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, quase não têm ética. E você está vendo a pessoa. Imagina você num campo invisível que você não vê. Como você vai saber se a pessoa tem ética? Como vai saber se aquele quanto tem ética? Para onde ele está vibrando? De onde ele veio? Para onde ele vai? Que informação ele chega? Uma molécula, um quanto tem informação para ficarmos aqui o resto da vida estudando ele. O quanto de uma gota de sangue. O tanto de informação que existe aí. Então, quando você abre o corpo astral de uma pessoa e você vê os arquivos, ali é um portal energético. Para outras dimensões também, porque a pineal é uma dimensão. E ali você encontra tanto os campos positivos quanto negativos de um ser humano. Os chakras, né? Que está ali a informação de onde você veio, para onde você vai. Porque nós sabemos que o passado e o futuro, infelizmente, ele não existe. E o ser humano está nesse local, no passado e no futuro. Por isso, a iluminação e o conhecimento, ele acontece no presente. No presente, você aprende a se proteger com a sintonia. Acordou de manhã, eleva a sintonia, mentaliza o sol, topo da sua cabeça, e ele estabelece as moléculas, a luz interna, alinhando todos os chakras, corpos astrais. Primeiro passo, acordou de manhã, mentaliza o sol no topo da sua cabeça. Muito bem. Isso, Reginaldo, que você acaba de trazer, porque as pessoas não imaginam que todo mundo agora tem um discurso que somos energia. Tá? Se é energia, tem frequência. Se tem frequência, tem deslocamento, porque não é parado. Então, ou seja, com qualquer antena ou satélite, você capta essa frequência energética. E tem os especialistas. Só que nós estamos vivendo num mundo de tanta materialização que a gente não sabe nem mais sentir a química um do outro, como a gente falava na nossa juventude. Ah, não, se conectou, aqui deu química. Nossa pele parece que tem uma energia que combina com a outra pele. Tá? Então, hoje, todo mundo aí nessa tela sendo capturado por o que está por trás da tela, que também é tecnologia, e toda tecnologia mais avançada captura e manipula a energia que está mais atrasada. Então, hoje nós somos manipulados. Mas você falou dessa imersão. Como é que faz para participar dessa imersão? A nossa audiência já está curiosa, mandando um recado. Como é que funciona? Perfeitamente. Essa imersão é realizada em 3 dias, né? Na colônia terapêutica aí da cidade de Palmelo. E tem o seu Instagram, né, as informações. Então a pessoa, ela precisa se preparar uma semana antes, né? Não comer carne vermelha, algo na boca de forma alguma, porque vamos mexer no campo vibracional da pessoa, no corpo astral, no campo emocional da pessoa, no campo mental. Porque o intuito dessa imersão é remover algumas crenças que está bloqueando você. Em que sentido? De doenças, situações que a medicina terrena não consegue resolver, dor, que não sabe de onde vem. Lógico que ali está um bloqueio no seu dupleté.
Então, essa terapia, essa ferramenta, podemos dizer que não envolve crença religiosa nenhuma, eu gosto da apometria por isso. Ela não envolve crença religiosa. Então, ela mostra para você aonde está a situação ao qual você não consegue resolver. Porque, lógico, que o corpo é só uma caricatura, então internamente existe ali um travamento energético. E um desses chakras. Por exemplo, há doenças que dizemos que é hereditário, vem da família. 2, 3, começa a dar câncer e todo mundo vai passando pelo mesmo campo. Existe ali um quanto que está ali negativado, causando tudo isto, até que alguém, ovelha negra, né, descubra, porque sempre tem uma ovelha negra da família. Alguém mexe com coisa que não é recomendado, mexe com energia. Então, essa pessoa ela veio para despertar a família. Essa é do contra. Olha, então, você precisa olhar para isso. Essa imersão é justamente esse campo. Aquilo que te causa mais dor na sua alma, tem uma ferida ali, e seu eu superior está dizendo, acorda, vamos olhar para isso agora, e precisa destravar esse bloqueio. Não. Então vamos lá, percepção desse bloco, porque com todas essas informações, eu vou dar 1 minuto para cada um. Você sabia que você é tecnologia pura dentro de você, Rafael? Mas antes, deixa eu. Percepção do meu querido ativista Rosenbal Ferreira. Ora, nesta área que nós estamos falando, né, Marcos Vinícius, infelizmente, ou felizmente, do outro lado, nós estamos engatinhando no conhecimento disso e na qualificação da energia quântica. Pessoas, os mais jovens que já vieram com esse DNA para poder despertar isso, estão fazendo isso muito bem, que tem crianças nascendo aí com prodigiosas qualidades quânticas, e nós que somos mais zerados, estamos tendo abertura no Brasil para poder divulgar isso e acreditar. Eu mesmo sou um beneficiário da energia quântica de uma forma absolutamente gratificante. Portanto, Geraldo, eu sei o que acontece lá em Palmeiras. Cada dia mais eu aprendo esse conceito de ser energia e da importância de conduzir essa energia para que ela fique numa calibração cada vez melhor. Falamos da culpa, falamos da vergonha, que são as calibrações que nos jogam para baixo, que pesam a nossa vida. Enquanto se a gente elevar o nosso pensamento, consequentemente a nossa energia, para a alegria, para o amor e para a paz, as coisas começam a dar certo com uma frequência muito maior. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, por que para algumas pessoas as coisas dão certo e para outras não? Pode ser a frequência do pensamento. E detalhe, às vezes dá certo numa área e não dá certo em outra. É porque naquela área que está dando certo, a frequência está legal, mas na outra ainda precisa ser corrigida. Perceba os sinais. Eu vou lá, vou dar uma dica aqui, antecipação, segundo a minha querida Patrícia Angélica, da TQA, 15, 16 e 17 de novembro, na Colônia Terapêutica. Informações também você pode usar o telefone, anota aí 62 99 689 5190. Então acelere aí, porque senão depois você não encontra vaga e vai ficar para a próxima turma. Então, imersão apométrica, o novo eu com Reginaldo Quântico e Patrícia Angélica, que é a nossa querida Patrícia TQA. Eu já deixo aqui quanticamente registrado, garanta meu espaço e minha vaga, que eu estarei lá com vocês, porque é uma oportunidade que não se pode perder aqui no coração do Brasil, esse país que tem uma missão como teve Atlante, um novo despertar coletivo. Então vamos para o pam, 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 e a gente já volta com Reginaldo Quântico e a bancada não. O Estúdio Amarelo e o Ambiente Motivo é comandado pelo Fael, junto com o Rosenval, finalizando o programa do Show da Manhã. Falando aí com o Reginaldo Quântico sobre apometria, sobre energia, e a energia se movimenta o tempo todo, tudo muda o tempo todo, é uma das leis herméticas. E falando em mudança, você já percebeu que o âncora neste momento mudou, porque o Marcos acabou de precisar se retirar para fazer uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para acompanhar as eleições norte-americanas, e pediu aqui para eu conduzir, o que é até estranho, porque eu estou diante de Rosenbal Ferreira, um dos maiores âncoras aqui dessa nossa cidade, e agora estou aqui dividindo a bancada com você, Rosenbal. Que honra e que responsabilidade. Você é o maior entre os maiores. Qualquer coisa que você faz muito bem. Essa que é a grande verdade, né? Eu tenho certeza, tudo que você faz bem. Pode tocar aí que você sabe o que está fazendo.
Ainda bem que a sala de aula de ensino médio me obrigou a ter uma versatilidade que pensa segurar a atenção dos alunos de ensino médio durante toda uma manhã para eles conseguirem prestar atenção até o final e aprenderem um pouquinho sobre filosofia, que era a minha época. Mas agora falando sobre quântica, falando sobre apometria, e Reginaldo, você falou sobre os corpos astrais. E eu imagino que muitas pessoas, muitos ouvintes nossos, não conhecem muito bem essa divisão, não entendem muito bem o que são esses corpos astrais. As pessoas falam muito sobre a divisão mente, corpo, espírito, principalmente as pessoas mais religiosas têm falado muito sobre isso, a mente, o corpo e o espírito. Como é que é essa divisão dos corpos astrais? Como é que você explica isso? E que corpos são esses? Então, é muita informação, né, que nós temos no espaço-tempo, na energia, na sintonia e na vibração, para ficar somente num corpo. É tanta informação que nós estudamos através da ciência que existem sintonias que formam um campo paralelo, infinito. Então, o primeiro corpo, a matéria, essa veste aqui. O segundo, onde guarda a maioria das dores, das experiências que você carrega. Cada ser humano carrega a experiência que adquire aqui nessa dimensão. Já que a fonte é um campo de força primária de tudo que move, então, lógico que guarda a experiência na informação, na energia. Então, cada molécula, existe ali uma sintonia de informação. E no segundo corpo, existe ali um campo que mantém funcionando todos os chakras, que é um campo de força, que é responsável pelo pensamento, pelo laríngeo, tórax, plexo solar, kundalini, chakra terra. Cada local desse é um portal. É uma informação que nós podemos estudar aqui pelo resto da vida. Então, nesse local, existem memórias. Nós sabemos que a apometria ela trabalha com linha de tempo. Nós sabemos que o tempo na energia ela não existe. Mas existem milênios de vibrações e pacotes de informação em cada chakra. Então, quando você danifica, por exemplo, a sua memória, seu campo de força mental, que você usa a ansiedade ao extremo, ele vai danificar. Por isso que hoje a ansiedade, né, e a preocupação mata mais do que qualquer trabalho nesse planeta. Uma pergunta que eu faço a você, até um pouco prática. Você tem pessoas que, não sou do Brasil, não vou citar nome, que isso não é o que interessa, não é fulanizar. Mas você tem uma pessoa aí que metade dos brasileiros odeiam. São 50, 70 milhões de pessoas odiando aquele cidadão. Aí você tem, por outro lado, 70 milhões também que gostam da pessoa. E eu vejo que a fama, por exemplo, de cantores, os mais famosos, se pegar os 20 mais famosos, eles pereceram porque passaram a usar drogas. Eles não deram conta da própria força quântica. Pergunta então, essa força quântica negativa chega até o cidadão? Sem dúvida, aquilo que você emite ali uma informação em outro quantum, corpo humano, que ali está recebendo o pensamento, positivo ou negativo. Essa energia fica em volta do ser. Mas aquele que emitiu, ele se torna responsável pelo campo que ele criou. Esse campo nunca mais é destruído. Lógico, chegando na pessoa, a pessoa vai sentir, sem dúvida. Se ele não dever, pela sintonia, ou não deve aquele campo, retorna para o remetente. Exemplos, histórias, situações que deram certo e que podem motivar a pessoa a procurar um tratamento apométrico. Que história você pode contar de um tratamento que foi legal ou de um processo que você conduziu que fez bem e que vale a pena contar para a nossa audiência? Sem dúvida, essa pergunta ela é muito importante, porque a gente se depara com casos graves, né? Quando você adentra com um paciente no campo que está ferindo o corpo dele, a alma, por situações que ele não consegue resolver. Agora, há pouco tempo, 15 dias atrás, eu atendi um paciente aí, até do exterior, ele estava com a esposa, a companheira, que teria uma dor no baixo ventre insuportável. Já teria feito vários exames e nunca conseguiu resolver o fato. E aí ele sempre vem aqui no tratamento com a gente, e ele fala, olha, nós já tentamos de tudo e essa situação está tão complexa que não tem para onde eu recorrer mais. E eu venho aqui com a minha companheira, ela não tinha vindo, né? Só ele sempre vinha e trouxe ela. E ela tem uma dor no baixo ventre insuportável, né? E eu gostaria muito de adentrar na apometria,
para que a gente desse uma olhada o que seria possível resolver nesse campo. Lógico, né? Iniciamos ali a sessão, era meia hora, durou 2 horas. Porque cada caso é um caso, né? Você não pode se comparar o seu caso com o outro. E aí, quando nós adentramos no campo, observamos ali que no chakra do plexo solar e na Kundalini havia um bloqueio, um campo ali que estava totalmente denso, porque ela teria cometido aborto quando jovem, e ela nunca tinha dito a respeito. E no momento apareceu o campo lá, mostrando. É claro que é algo em particular, né, do paciente. Nem ele, como esposo, sabia do fato. E a culpa foi tão forte que esse campo do plexo solar ficou totalmente bloqueado. Por uma dor, porque a dor é uma resistência. Isso que ninguém pode saber. Jamais alguém poderá saber. Minha família, meu companheiro, agora tem uma nova vida. Mas a memória que você não resolve, ela te acompanha. Ela vai com você aonde você for. Por isso, aí identificamos ali um campo totalmente obscuro, que era a culpa muito forte nela. E causando ali infecção urinária, causando problema nos rins, no fígado. Porque o fígado, ele limpa o campo negativo do corpo físico. As memórias, ele tenta limpar. Quando consegue, ele retorna com a mesma dor. Então, infelizmente, ela passou por isso 10 anos, guardando, porque foi ativando a culpa. Né? Então, causou naquela área essa dor insuportável, que era no genital, entre o plexo solar. Quando eu fui atendido por você, você percebeu em um ponto específico da minha coluna uma situação, e um tempo depois eu fiz outra sessão de apometria com outro grupo e o mesmo local. O grupo percebeu no mesmo local. Por que eu estou citando isso? Porque é interessante vocês perceberem que pessoas diferentes que não se conheciam perceberam a mesma coisa, que é a meta de um diagnóstico, né? Quando a gente procura um médico, a gente vai lá, recebe um diagnóstico, depois procura outro para confirmar. Se os dois médicos trouxerem o mesmo, quer dizer que tem alguma coisa ali para ser mexida. No mesmo caso, foi o que aconteceu comigo. Você, Mal, já teve alguma experiência com alguma técnica como a apometria ou algo similar? Em toda a minha vida. Eu sou filho de Allan Kardec, meu pai chamava-se Allan Kardec. Eu cresci no berço espírita, estudando o espiritismo profundamente, com dezenas de livros lidos, e com uma prática até muito boa com a Mércia, que durante 25 anos eu frequentei o de edificação e vi coisas maravilhosas, coisas aconteceram comigo. Eu, por exemplo, levei décadas para me livrar, e isso aconteceu quanticamente, de uma dor na coluna insuportável. Eu cheguei a ficar 1 ano em cadeira de rodas. Mas o que era? Era o peso de uma responsabilidade que eu estava carregando e eu não dava conta de carregá-la sozinho. A partir do momento que eu reconheci quanticamente que isso poderia ser resolvido, essa dor na coluna, ela acabou. Por incrível que pareça, as pessoas que me atendem falam, não estou te entendendo, você não tem mais dor na coluna, porque acabou esse peso que eu carregava, esse saco de cimento que estava em mim. Evidentemente que agora eu tenho outras coisas que são mais inerentes à quilometragem. Essa nem a física quântica consegue resolver. Então, uma vantagem, é um privilégio envelhecer. Eu lembro que quando eu estava começando os sintomas de esclerose múltipla, eu tinha muito medo de chegar a um ponto de não conseguir me limpar, de ir ao banheiro, não, ter que alguém fazer a minha higiene, eu tinha muita vergonha disso, de precisar disso. Até que chegou um ponto que eu percebi, se eu tiver a honra de chegar nessa idade, nesse nível da minha vida, eu tenho que agradecer, porque quantos amigos meus foram embora mais jovens que eu, não chegaram lá. Então, se eu chegar lá, vai ser uma honra e um privilégio. Tem mais alguma pergunta para o Reginaldo Quântico, Rosevaldo? Sim, Reginaldo, sob o ponto de vista, nós conseguimos já, nós temos máquinas, né, que conseguem visualizar, por exemplo, a áurea. Né? Aqui, se não Isso. Hã? Killian. Killian, não é? Você acha que a ciência vai chegar ao ponto de desenvolver um equipamento para aqueles que são céticos, né? Que a gente vai poder medir? Por exemplo, a gente sabe que eu uso a internet, que tem quantos megabytes? Eles mentem para eles, tem tanto, mas tem pouco. Mas enfim, a gente consegue medir isso. Né? Você acha que vai chegar ao ponto que a ciência vai evoluir ao ponto de medir para que as pessoas vejam quanto isso é real mesmo? Essa pergunta é muito boa. Eu acredito que isso já existe. Só não foi ainda publicada. Ela já existe. Por quê? Eu acredito que essa informação ela tem que ser aberta para todos.
para derrubar algumas crenças que impedem você a se conhecer e a conhecer como funciona o campo de força de todos. Então, as crianças que nascem hoje já nascem com uma mente aberta, total, vendo se você está realmente sendo real ou não. Se você tem um campo de força negativo ou positivo, a criança reconhece o outro pela sintonia. As que nascem hoje já nascem com a pineal totalmente aberta. A tecnologia já está vindo do plano astral. Nós precisamos atualizar com urgência para que você não dependa de sistemas que talvez estejam negativados, né? E perdendo tempo, crenças. Então, isso sem dúvida está chegando no planeta. Essas crianças que nascem agora já estão atualizadas com o DNA, com a pineal e com o timo. Reginaldo, para quem a apometria é mais indicada? Que situações a pessoa em que situações a pessoa deve procurar a apometria e que vai fazer mais benefício para ela? Particularmente, doenças variadas, autoimune, dor na alma, que não se curam. A dor está muito latente hoje no ser humano, né? A ansiedade ao extremo, campo de depressão profunda, automagia, e particularmente o ser que não consegue se encontrar na Terra, profissional, que tem tantos diplomas, mas não consegue chegar a lugar nenhum. Tem, infelizmente, situações graves entre os familiares. São seres que estão comprometidos. Então ele precisa buscar um campo desse para resolver. A imersão é a mesma coisa, é o mesmo público, é essa mesma procura para a pessoa que vai para a imersão? A imersão, ela te deixa saber o fato, o que aconteceu e o que você precisa mudar. O novo ser, exatamente, é o nome da nossa imersão, que vai acontecer agora, porque você precisa entender para que isso não aconteça mais. Já que a ignorância procede à queda, não conhecer si mesmo é a queda. E nesse momento, você adentrando na imersão, você vai saber calibrar sua sintonia, a sua vibração. Porque você é um campo de força ambulante. Acreditando ou não, você é. Conhecendo essa ciência de si mesmo, você vai evitar muitas dores, muitos caminhos que era suposto pegar. Muitas decisões que estavam bloqueadas vão se resolver com facilidade. Porque, conhecendo a si mesmo, melhor forma de você evoluir. Quando você fala em dores, né? Eu entendo que as piores dores que eu enfrentei, eu já enfrentei todas as dores físicas que são as consideradas as piores, que é uma que era aqui, esse nervo aqui, né? O trigêmeo, e etc. Mas nenhuma se compara à dor moral, a angústia, por exemplo, de um filho que às vezes é ingrato. Eu sinto dando um exemplo qualquer, da perda de um grande amor, quer dizer, essa dor que não tem remédio físico para ela, a quântica ajuda nisso aí, porque dor de sofrimento moral e emocional é pedreira, né? Sem dúvida. Eu sempre digo que a dor da alma é diferente da dor da carne. Você toma um medicamento, né? Faz uma terapia com alguma coisa, com alguém, mas a dor da alma é muito pessoal. É algo que você perdeu e que não tem volta. Por quê? Ou apegou ao extremo, ou estava no controle, ou talvez você não aceita o fato. E a alma começa a doer. Nessa energia, você cria o campo, porque você começa a bombardear a sua própria célula, se autodestruindo. A dor não te evolui. Você precisa entendê-la. Se ela chegou, eu preciso despertar para que isso não aprofunde mais e te leve a campos que não tem retorno. Por isso a apometria, ela te mostra uma escolha. Você precisa ficar de pé. Vamos te ancorar. Mas fique de pé. Por quê? Se você permitir que a dor da alma aprofunde um pouco mais, você adentra num campo obscuro do seu campo interno, num labirinto, e o tabuleiro fica difícil novamente consertá-lo. A dor da alma, nesse momento, eu vejo que está ao extremo no mundo. E a apometria consegue contribuir com esse campo, com essa ferramenta.
Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido, do que uma alma partida, do que uma alma dolorida, né? Então é isso, gente. Vamos cuidar, então, da nossa mente, da nossa alma, do nosso emocional e, é óbvio, também do nosso corpo. Reginaldo, nós estamos nos minutos finais aqui do nosso programa, então eu gostaria que você trouxesse qual é a mensagem final que você quer levar para a nossa audiência, o que você ainda não falou, que você quer falar e a nossa audiência ainda precisa ouvir. Primeiramente, é uma honra, né, ter aqui participado do programa Jovem Pan. E aos ouvintes, obrigado por estar ouvindo aí. Eu vejo que a informação ela é de extrema necessidade para todos agora. E conhecer a sua missão, que é o primeiro campo, é amar a si mesmo. Se você não se ama, você será impossível amar alguém. E o amor provém do conhecimento. Os dois precisam caminhar juntos. Conhecimento provém da pineal, sabedoria, mas o amor provém da fonte da vida, que está dentro do seu time, do seu coração. Então, se você sente algum desconforto na alma, busque um conhecimento, alguém, um profissional, que trabalhe para que você saia desse campo de sofrimento, de medo, de ilusão e talvez até de isolamento e talvez também de medicamentos fortes. Então, busque um profissional nessa área para que te ancore a sua evolução, porque você não veio na Terra para sofrer. Você veio aqui para se reeducar e evoluir. O sofrimento, ele não evolui a alma, ele só educa. A evolução vem através do conhecimento. Por isso, a informação ela é necessária. Então, como o sábio comandante planetário disse, conheça a ti mesmo. É a única forma de evoluir. Então, é só agradecer pela oportunidade de poder expressar essas palavras aqui, nessa rádio, da Jovem Pan, aqui com esses amigos, né? Com esse quanto aqui maravilhoso, onde se conecta a informação que leva a todos a despertar para o conhecimento. Nós que agradecemos, eu fico muito feliz de estar com você mais uma vez, de ter esse momento de partilha, de conversar e aprender muito com você, como foi das outras vezes. Percepções, Rosenval? Olha, pessoas como o Reginaldo, que trabalham com a física quântica de forma absolutamente coerente, ética, tem muito estudo. O grupo dele é muito sério, representativo e tem uma ética tremenda. Não é um campo para qualquer um. Os curiosos e pessoas oportunistas que atuam nessa área, é preciso que a pessoa tenha cuidado também. Não é o caso dele, que é sério e com um trabalho muito bem feito. Eu recomendo altamente que se procure este tipo de profissional e principalmente ele que a gente conhece, né? Não é à toa que o nosso âncora aqui, o Marcos Vinícius, proprietário da emissora, vai fazer o curso. Eu lamento que eu não possa ir dessa vez, mas na próxima eu quero ir lá porque Palmelo é um centro excepcional de atuação quântica no mundo, hein? Meus parabéns a esta equipe. Reginaldo, como o nosso ouvinte pode te encontrar? Como é que ele pode pegar informações tanto sobre os seus atendimentos quanto sobre a imersão? Já falamos sobre isso no bloco passado, mas fale novamente os seus contatos para o nosso ouvinte conseguir chegar até você. Nossos contatos aí nas redes midiáticas, né? É @Reginaldo_Quântico. O telefone para contato é 62 99693 2059. Aí nós atenderemos com prazer aí para ajudar aquele que busca esta área, né, da expansão, da melhora, da saúde integral. E a Patrícia não pôde estar conosco hoje, mas nós temos a TQA Brasil, @TQA Brasil, não é, Mila? Então, se você quiser seguir, ouvinte, @TQA Brasil. Eu agradeço a você, Reginaldo, por estar aqui, agradeço a você, Rosenval, a toda a equipe, agradeço a você, ouvinte.